Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Me salvem desse Eu fiz lugar, a pelo única amor de coisa Deus, que me com restava. piedade. Me ajudem. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Ele não! Pelo amor de Deus. Me ajudem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Me ajuda. Lícias. Tobias. A sua hora chegou, André. Amigos, paz e luz a todos. Estamos aqui para conversarmos acerca do capítulo 2 do livro Nosso Lar. Lembrando que o objetivo deste trabalho é servir de estímulo, de incentivo para que os irmãos possam ter o espírito de pesquisa, ir ao livro, ler o capítulo e depois rever nossas observações, ou vice-versa, ver nossas observações e depois ler o capítulo, e pedindo a todos que adentrem ao grupo, deem as suas opiniões, aqueles que tiverem perguntas tragam, que nós vamos tentar pesquisar e responder, aqueles que tiverem observações construtivas que possam agregar à tarefa são muito bem-vindos também. O capítulo 2 começa com uma expressão de vozes que André Luiz escutava, onde as pessoas gritavam: suicida, suicida, suicida. Ele não compreendia esta expressão direcionada a ele, ou esta agressão verbal direcionada a ele, porque na sua mente, ele rememorando, ele se lembra dos últimos momentos do corpo lá no hospital, em que passou por uma operação, por uma cirurgia relativamente grande, em que sofreu os agraves, as complicações da cirurgia durante alguns dias no hospital, e que sentia-se desfalecer, ou sentia que o processo da vida estava sendo extinto, mas ele lutava contra a extinção da vida. Então ele não compreende a expressão suicida, suicida, suicida. Continua o mesmo processo de agressão de um lado, agressão do outro, de fome estentórica, muitas vezes sugando o lodo fétido, a água do caminho que aparecia, muitas vezes procurando gramíneas, qualquer coisa que saciasse sua fome. Mas, principalmente, o medo continuava impelindo-o sempre para frente. Pavor, abandono, eram expressões ou sentimentos regulares no seu coração. Quanto tempo durou isto, ele não faz ideia. Ele só veio a ter uma referência do tempo em que permaneceu nessa região, depois que foi atendido e depois que adentrou à colônia espiritual. André Luiz, cansado, exaurido, raciocina sobre a existência de uma energia, de uma potência maior. Ele não conhece Deus na sua intimidade, mas começa a entender que, para o grande concerto da vida, tanto física quanto vida espiritual, para tudo aquilo que ele passava, havia de existir uma razão. Esta exumação da mente, o processo de rememorar tudo aquilo que viveu, o processo de reavaliar as suas etapas em todos os caminhos da vida, reconhecer com maturidade os erros que cometeu, com a bebida, com a lascividade, com a indolência, com a possessão, com os sentimentos ou com a maneira de tratar a vida e a todos e a si próprio, agora colhi o resultado
de tudo aquilo que tinha sido semeado antes. Esta assunção de responsabilidade é muito importante. Por quê? Principalmente porque prepara o espírito para ele ser amparado e ajudado. Lembramos aqui, abrindo aspas, uma frase de nosso irmão, Padre Hipólito, que diz para nós assim que os espíritos ficam na zona umbralina enquanto eles estão culpando outros e não assumem suas próprias responsabilidades. Quer dizer, quando nós assumimos as nossas responsabilidades, o caminho de solução dos problemas está bem perto. Isto, obviamente, vale para a vida espiritual ou para a vida física, não é verdade? Pois bem, André Luiz, perseguido, xingado, maltratado durante tanto tempo, começa a verter lágrimas, a chorar, de reconhecimento que a responsabilidade da queda é totalmente sua. Neste momento, ele verte joelhos ao solo e, como uma criança mesmo, chora copiosamente. Pede desculpas ao Pai e roga a Deus, e roga a esta energia superior, seja ela qual for, porque ele não a compreendia, tenha misericórdia dele e possa ajudá-lo. Nesse aspecto, nesse ponto do livro, nós precisamos abrir um parênteses muito importante. É o seguinte: fácil observarmos que no primeiro capítulo e na continuidade do segundo capítulo, ele foi perseguido ininterruptamente. Mal tinha tempo de concatenar ideias, de organizar raciocínios. Mas no momento em que ele começa a orar, no momento em que ele começa a sua prece, ele para de ser interrompido, ele para de ser maltratado, ele não escuta mais as palavras torpes, ele não se sente mais com medo, ele não percebe o mundo exterior de forma agressiva como vinha acontecendo antes. Isso se deve a dois aspectos principais. O primeiro aspecto é porque a própria mente dele, como André Luiz, ele desconecta um pouco dos outros elementos exteriores do ambiente onde ele estava. Isto é o início da quebra da sintonia com a própria zona umbralina. E o segundo aspecto, obviamente, é que, mesmo ele não enxergando, existiam ali espíritos protegendo e auxiliando, deixando que a prece dele tivesse curso natural. Graças a esta prece, graças às lágrimas, graças a esse Deus que ele invoca de uma maneira quase infantil, mas sincera, as lágrimas lavam sua visão espiritual e ele consegue enxergar aquele emissário de Deus que chama-se Clarencio. A primeira expressão que ele diz é: ó emissário de Deus. Clarencio diz a ele: ninguém fica desamparado, ninguém é esquecido. Acalme-se, aquiete-se. Nós todos temos sempre um Pai que cuida de todos nós. Clarencio ampara, Clarencio fortalece, Clarencio coloca na maca, chama 2 auxiliares e eles, cumprindo um trabalho magnífico, que é um trabalho relativamente corriqueiro e normal nas regiões umbralinas, amparam e retiram mais um daqueles irmãos que estão sofrendo naquele ambiente. Não é? A história continua no capítulo 3 e em breve nos encontramos para conversarmos novamente. Paz e luz a todos, que Jesus esteja em nossos corações.